Alice Apoliana Apostos, a manchete da Apoliana, ela trouxe de volta, tá vendo, Ari? Ela quer marcializar esse programa, professor. Ela quer remarcializar esse programa. Vai lá. Não, eu tô falando de Pablo Marçal por quê? Que eu acabei de descobrir, Amadeu, você sabia que a maioria dos nossos espectadores no YouTube são lá de São Paulo. Muito bom. Acho justo falar de Pablo Marçal. Muito bom, pois vai lá. Que num podcast apontou o Lula como favorito à reeleição em 2026. E foi no podcast de uma influência que é bolsonarista. A gente está falando da Antônia Fontinelli. Ela que... Piauiense, inclusive. De Campo Maior. E ela ficou irritada. Vamos ver. Zangadinha. Então, digamos, hipoteticamente, que Bolsonaro não entre na jogada. Eu vi você dizendo que se o Lula se candidatar de novo, ele ganha. De onde você tirou isso? Eu não acho isso, não. Sem máquina na mão, como não? Sem máquina na mão ele já ganhou. Imagina com a máquina, Jovem. Tá de brincadeira com o que ele tem capacidade de fazer? Mas o mesmo tipo de voto que você, quando você sai na rua, as pessoas gritam e faz o M e ele atravessa Não, ele é um voto de esperança. Ele não é assim, não. Ele é um voto de esperança. Ele ainda o povo cai nessa narrativa. Só que o que eu estou fazendo aqui agora, em São Paulo, vai destruir essa narrativa da esquerda. Porque o povo está cansado, o povo não está prosperando. O Pablo Marçal Apoliano está dando aula para Fontinelli. É tipo assim, ele tem alguns lapsos, né? Esse eu acho que foi um, dois, três. Fica nessa mão aqui, os lapsos de Pablo Marçal. Mas ele sintetizou... Lapso de coerência? De coerência, né? Porque, de fato, se você for ver o argumento dele para Antônia Fontinelli, parte dele é coerente, né? Com relação... Quando ele fala assim, como é que o cara ganhou sem máquina e agora com a máquina não pode ser colocado como favorito? Um voto de esperança. Então, realmente, ele tem ali um pouquinho de lucidez, né? Na hora de falar. Mas agora a Antônia Fontinelli, a bichinha, né? Pegou a amiga. Que é isso? Pegou a professor Vila. Veja o nível da política brasileira, né? Veja o nível dessa senhora elegante, fina, usa palavras realmente de um português castiço. Que nível, que horror, que decadência, né? E o Pablo Marçal, convenhamos, ele não sabe absolutamente nada do que ele está falando de política, não consegue compreender a cidade, o estado, o país, as questões do mundo. Aí é a caterva no seu limite, né? Então, os dois querendo discutir coisas que eles não têm a mínima certeza. Aí lembra uma música do Irã Barbosa, já que falou, Torresmo à milanesa. Eles estão discutindo uma coisa que não sabem, que é política brasileira. Professor... O Amadeu fica me acusando aqui, Amadeu, o professor Vila, de que eu trago o Pablo Marçal só para o senhor ficar dizendo essas palavras, as caterva, e ficar chamando o Pablo de caterva. Daí fica me acusando. Sabe? Mas eu vou ter que perguntar para o Ari, como seria, Ari, um torresmo à milanesa, hein? Rapaz, torresmo à parmegiana. Agora, eu não entendi uma coisa. Ele disse assim, o Lula é o voto de esperança, minha filha. O Lula é o voto de esperança. Aí, em seguida, ele disse assim, mas eu vou acabar com isso. Eu vou acabar. O meu discurso agora, eu vou detonar. Então, ele vai acabar com a esperança, talvez. Né? Franci, fecha aí, Franci. Olha, Amadeu, como você já disse aqui há alguns anos, só há dois líderes populares no Brasil que podem fazer frente ali na eleição presidencial. Lula pela esquerda, centro-esquerda, e Jair Bolsonaro. Então, sem Jair Bolsonaro, é um terreno bem mais simples para o presidente Lula, claro, a depender de como vai ser esses dois últimos anos de governo. No entanto, não tem uma liderança que se apresenta como competitiva para concorrer contra o Lula, agora com a máquina pública a seu favor. Essa promoção dos prontos